Uma palavra muda tudo. Durante mais de 20 séculos, as palavras de um texto sagrado foram mal interpretadas, intrigando e confundindo quase todos os que as leram. Poucos foram aqueles que, ao longo da história, perceberam que se tratava de um enigma e que, assim que você o solucionasse, assim que desvendasse o seu mistério, um novo mundo surgiria diante dos seus olhos. Em A Magia, Rhonda Byrne revela este conhecimento revolucionário ao mundo. Em uma incrível jornada de 28 dias, a autora ensina como aplicar este conhecimento à sua vida cotidiana. Não importa quem você seja, onde esteja e quais as suas atuais circunstâncias, a magia irá mudar tudo. A magia irá mudar toda a sua vida. Este é o audiolivro A Magia, uma produção independente e sem fins lucrativos, baseada no texto The Magic, de Rhonda Byrne. E por meio disto, você alcançará toda a glória do mundo inteiro. Inscrições da Tábua de Esmeralda, datada de cerca de 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Você acredita na magia? Segundo o escritor Roald Dahl, os que não acreditam na magia jamais irão encontrá-la. Você se lembra de quando era criança e olhava a vida com entusiasmo e admiração? Tudo era mágico e empolgante e as menores coisas o enchiam de emoção. Você ficava fascinado com um orvalho que se acumulava nas folhas, com uma borboleta batendo as asas no ar, com qualquer pedra estranha que encontrasse no chão. Ficava feliz quando perdia um dente, pois isso significava que a fada do dente o viria visitar naquela noite. E você mal podia esperar pela magia no Natal, embora não fizesse a menor ideia de como o Papai Noel conseguiria visitar todas as crianças do mundo em apenas uma noite. Mas ele sempre dava um jeito e você nunca se decepcionava. Renas podiam voar, fadas habitavam o jardim, animais de estimação eram como pessoas, brinquedos tinham personalidade, sonhos se tornavam realidade e as estrelas estavam ao alcance de suas mãos. Seu coração estava sempre cheio de alegria, sua imaginação não tinha limites e você acreditava que a vida era mágica. Quando éramos crianças, tínhamos a sensação de que tudo era bom, de que todos os dias traziam a promessa de mais aventuras e de que nada jamais poderia diminuir a alegria que sentíamos diante de tudo isso. Mas por algum motivo, quando chegamos à vida adulta, as responsabilidades, os problemas e as dificuldades que enfrentamos cobram o seu preço. Ficamos desiludidos e a magia em que costumávamos acreditar desaparece. Esse é um dos motivos pelos quais adoramos estar perto das crianças, pois é uma forma de experimentarmos essa sensação perdida, ainda que apenas por um instante. Estou aqui para lhe dizer que a magia em que você acreditava é verdadeira e que a sua perspectiva atual, adulta, é que é falsa. A magia da vida é real, tão real quanto você. Na verdade, a vida pode ser muito mais maravilhosa do que você imaginava quando criança, e mais impressionante, espantosa e empolgante do que qualquer coisa que você já tenha visto. Quando aprender a invocar essa magia, você terá a vida dos seus sonhos. Então, vai se perguntar como pôde ter deixado de acreditar nela. Você talvez não veja renas voando, mas verá as coisas que sempre desejou se materializarem diante dos seus olhos e os seus sonhos, aqueles que acalentou por tanto tempo, se concretizarem de repente. Porém, não saberá exatamente como tudo conspirou para que os seus sonhos se tornassem realidade, pois a magia ocorre no reino invisível, e essa é a parte mais empolgante. Está pronto para experimentar a magia novamente? Está pronto para se encher de espanto e de admiração todos os dias como quando era uma criança? Então prepare-se para a magia. Nossa aventura começa 2.000 anos atrás, quando um conhecimento revolucionário foi escondido em um texto sagrado. E um grande mistério é revelado. A citação a seguir foi retirada da Bíblia, mais exatamente do Evangelho de Mateus,
e há séculos vem intrigando e confundindo muitas pessoas, pessoas que nunca souberam como interpretá-la da forma correta. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 25, versículo 29. Admita, a primeira impressão que você tem ao ler esse trecho é a de que ele é injusto. Parece dizer que os ricos ficarão mais ricos e os pobres mais pobres, mas há um enigma por trás desta mensagem, um mistério a ser desvendado. Quando você o decifrar, um mundo novo se revelará diante dos seus olhos, e a solução do mistério que desafiou tantas pessoas durante séculos está em uma única palavra oculta, a palavra gratidão. Pois a quem tem gratidão, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem gratidão, até o que tem lhe será tirado. A revelação da palavra oculta torna esse enigmático texto cristalino. 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram registradas, mas elas são mais verdadeiras hoje do que nunca. Se você não demonstrar gratidão pelo que tem, não apenas nunca terá mais, como também perderá tudo o que possui. E a promessa da magia que a gratidão irá trazer está nessas palavras. A quem tem gratidão, mais será dado e terá em grande quantidade. A promessa da gratidão é igualmente enfática no Alcorão, que diz que lembre-se quando Deus declarou: se você for grato, eu lhe darei mais. Mas se for ingrato, em verdade minha punição será severa. Não importa qual seja a sua religião, ou se você é ou não uma pessoa religiosa. Essas palavras da Bíblia e do Alcorão se aplicam à sua vida. Elas descrevem uma lei fundamental da ciência e do universo. É uma lei universal. A gratidão opera através de uma lei universal que governa toda a sua vida. Uma lei que controla toda a energia do universo, desde a formação de um átomo até o movimento dos planetas. Segundo esta lei, a lei da atração, semelhante atrai semelhante. E é por causa desta lei que as células de cada criatura viva se mantêm unidas, assim como os elementos de todo e qualquer objeto material. Na sua vida, isso se aplica aos seus pensamentos e sentimentos, pois eles também são energia, de modo que você atrai para si tudo o que pensa e sente. Se pensar coisas negativas como eu não gosto do meu emprego, eu não tenho dinheiro suficiente, nunca vou encontrar minha alma gêmea, não posso pagar minhas contas, eu estou ficando doente, não estou bem com os meus pais, meu filho é um problema, minha vida é um caos, enfim, irá atrair mais experiências como essas. Porém, se pensar nas coisas pelas quais você deveria agradecer, como por exemplo, como é bom ter um trabalho, minha família me dá muito apoio, minhas férias foram fantásticas, eu estou muito bem hoje, meu fim de semana com a família foi ótimo. E se sentir uma sincera gratidão por tudo isso, você atrairá mais experiências como estas para a sua vida. É o mesmo princípio que leva um metal a ser atraído por um ímã. Sua gratidão é magnética. E quanto mais dela você tem, mais abundância você consegue atrair. É uma lei universal. Certamente você já ouviu as expressões "é dando que se recebe" e "você colhe o que você planta". Bem, esses ditos populares representam a mesma lei e descrevem o princípio universal descoberto pelo grande cientista Isaac Newton. As descobertas de Newton incluem as leis fundamentais do movimento no universo, e uma delas afirma que toda ação provoca uma reação igual e de sentido contrário. Se você aplicar a ideia de gratidão à lei de Newton, ela diz que toda ação de oferecer gratidão provoca uma reação de receber gratidão. E o que você recebe sempre será igual à quantidade que você oferece. Isso significa que o simples gesto de demonstrar gratidão gera uma reação de recebimento,
E quanto mais sincera e profunda for a sua gratidão, quanto mais gratidão você oferecer, mais gratidão receberá de volta. A longa corrente da gratidão. Há milhares de anos, desde os mais antigos registros deixados pela humanidade, o poder da gratidão é pregado e praticado. Ele vem sendo transmitido ao longo dos séculos, atravessando continentes e permeando uma sucessão de civilizações e culturas. As mais importantes religiões do mundo, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, giram em torno da gratidão. Maomé disse que a gratidão pela abundância recebida é a melhor garantia de que mais abundância virá. Buda afirma que não há motivo para sentir algo que não seja gratidão e alegria. Lao Tzu declara que se você se alegrar com a maneira como as coisas são, o mundo inteiro será seu. Krishna disse que aceita com alegria tudo o que lhe é oferecido. O rei Davi afirmou sobre a necessidade de darmos graças a todo mundo, a tudo que existe entre o céu e a terra. E Jesus dizia obrigado antes de executar cada um de seus milagres. Dos aborígenes da Austrália, passando pelas tribos Maasai e Zulu da África, pelos índios Navajo, Chami e Cherokee da América do Norte, até os taitianos, esquimós e maoris, a prática da gratidão está no cerne da maior parte das tradições dos povos nativos. Tecumseh, chefe da tribo Shawnee, afirmou que quando você se levantar pela manhã, deve agradecer pela luz do sol, por sua vida e por sua força, agradecer pelo seu alimento e pela sua alegria de viver. Se não conseguir enxergar motivos para agradecer, o problema está dentro de você. A história está repleta de personalidades famosas que praticam a gratidão e cujas conquistas as colocam entre os maiores seres humanos que já existiram. Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King, Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platão, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dix, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein e muitos, muitos outros. Por exemplo, as descobertas científicas de Albert Einstein mudaram a maneira como nós enxergamos o universo. Quando falava sobre suas incríveis conquistas, ele agradecia a ajuda dos outros. Uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos agradecia às pessoas mais de 100 vezes por dia pelo trabalho delas. É de se espantar então que Albert Einstein tenha revelado tantos mistérios da existência? É de se surpreender que ele tenha feito algumas das mais importantes descobertas científicas da história? Einstein praticava a gratidão todos os dias e recebeu em resposta diversas formas de abundância. E quando perguntaram a Isaac Newton como ele havia feito suas descobertas, o cientista disse que estava sobre os ombros de gigantes. Eleito recentemente a pessoa que mais contribuiu para a ciência e para a humanidade, Newton também era grato aos homens e às mulheres que viveram antes dele. Os cientistas, filósofos, inventores e profetas que praticaram a gratidão colheram seus frutos, e muitos deles tinham consciência do poder dessa atitude. No entanto, até hoje, a maioria das pessoas desconhece o poder da gratidão, pois para sentir a magia dela em sua vida, é preciso praticá-la. A minha descoberta. Minha história é um exemplo perfeito de como a pessoa vive quando desconhece os benefícios da gratidão e do que acontece quando passa a torná-los parte da sua vida. Se alguém me perguntasse 6 anos atrás se eu era uma pessoa grata, eu teria respondido: mas é claro que sim! Eu agradeço quando recebo um presente, quando alguém abre a porta para mim ou me faz um favor. A verdade, no entanto, é que eu não era nem um pouco grata. Não conhecia o verdadeiro significado da gratidão, e o simples fato de dizer obrigada de vez em quando não me torna uma pessoa agradecida. Minha vida era bastante difícil e eu havia contraído uma dívida que crescia a cada mês.
Trabalhava duro, mas minha situação financeira nunca melhorava. Tentar administrar essa dívida e meus compromissos fazia com que eu vivesse em um estado de estresse permanente. Meus relacionamentos oscilavam como um pêndulo entre o razoável e o desastroso, pois eu nunca tinha tempo suficiente para as pessoas ao meu redor. Embora eu pudesse me considerar saudável, me sentia exausta ao final de cada dia. Ficava gripada com frequência e sempre pegava as doenças mais comuns das estações. Tinha momentos felizes quando saía com os meus amigos e quando tirava férias, mas logo voltava a me sentir sufocada pela realidade de ter que trabalhar ainda mais para pagar esses prazeres. Eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo, dia após dia, de contra-cheque em contra-cheque, e bastava resolver um problema para que outros surgissem logo em seguida. Mas então aconteceu algo que mudaria para sempre a minha vida. Descobri um segredo que me levou a praticar a gratidão diariamente, e quanto mais eu me sentia grata, mais incrível eram os meus resultados. Minha vida se tornou verdadeiramente mágica. Pela primeira vez eu estava sem dívidas e em pouco tempo eu tinha todo o dinheiro de que precisava para fazer o que quisesse. Meus problemas pessoais e profissionais desapareceram. Em vez de precisar enfrentar desafios todos os dias, meu cotidiano passou a ser marcado por uma sucessão de coisas boas. Minha saúde e minha energia melhoraram consideravelmente e eu passei a me sentir melhor do que quando tinha 20 e poucos anos. Minhas relações se tornaram mais significativas. Tive mais bons momentos com a minha família e meus amigos em poucos meses do que tivera em todos os anos anteriores. Acima de tudo, eu me sentia mais feliz do que julgava possível. Era uma felicidade sem limites, maior do que qualquer outra que eu já tivesse sentido. A gratidão me fez mudar, e como num passe de mágica, toda a minha vida mudou também.